Boa noite, amigos do Canelada. O Corinthians, pro desespero do Flávio Prado, que está ao meu lado, conseguiu arrancar um empate fora de casa contra o América de Cali, hein? E ó, sendo justo aqui, um empate merecido. O Corinthians criou chances no segundo tempo. O Corinthians foi pro ataque e sabia também, né, gente? Que se hoje perdesse, seriam 2 derrotas nos 2 primeiros jogos. Huracan e América de Cali disparariam na tabela, porque o Huracan provavelmente vai vencer o Racing do Uruguai dentro da sua casa. E o América de Cali somaria 6 pontos. E o Mateuzinho numa jogada do Carrilho que, meu amigo, passe de craque. Eu não digo que o Carrilho é craque, mas o passe foi um passe de craque, de calcanhar, com a bola no alto. Uma jogada brilhante do Carrilho e o Héctor Hernandes, que entrou bem no jogo, né? Atacante do Corinthians, criou chances. Acha o Mateuzinho e aí aquela finalização de esquerda, meio mal finalizada, uma bate na zaga, entra, mas é o gol que, mesmo sendo assim, aos trancos e barrancos, batendo na defesa, mantém o Corinthians muito vivo, né? Porque o Corinthians não estaria morto na briga pela Sul-Americana, mas se perdesse hoje, estaria perto disso. O Corinthians se mantém muito vivo na Sul-Americana. Por quê? Porque ainda tem o Racing do Uruguai, que é o adversário mais fraco, 2 vezes, vai jogar contra o América de Cali em casa, e aí tem o jogo mais difícil, que é contra o Huracan fora. Flávio Prado já devia estar super sorridente. Vou falar que o Corinthians em competição internacional é mico, e aí você se lascou, Flávio Prado. Uma boa noite, Flávio Prado, que disse aqui que estava com tanta saudade de mim no estúdio. Eu tô aqui pra matar essa sua saudade. Marcos André, velho Vamp, também tá chegando. Mauro César Pereira, boa noite, Mauro César Pereira. E essa sua carinha de deboche? Tava achando que ia falar de outra derrota do Corinthians fora, em competição internacional. Não. E o Corinthians se mantém vivo. Um Corinthians que jogou melhor que o adversário no segundo tempo, fora de casa, e que tá aí, muito vivo, na briga pela Sul-Americana. Tá me olhando com essa carinha de deboche por quê? Não é isso. Boa noite, Vidal. Boa noite, amigo. Bom revê-lo lado a lado. É que hoje, no bate-pronto, eu prometi que eu não ia gargalhar. Eu falei, o Pedro Marco falou, o Mauro certa hora falou, gente, aconteça o que aconteceu, eu não vou dar risada, não vou gargalhar nada, porque, né, é nós, pô, nosso Coringão e tal. Aí você fica com essa conversa toda aí, eu não posso quebrar meu juramento, pô. Foi um ótimo resultado do Corinthians, um belo empate, mas não vai acontecer nada, esquece, não vai acontecer nada. Pode acontecer uma desgraça maior, o Corinthians ficar em segundo, o Bulo ficar em terceiro e aí o Corinthians jogar com o Bulo. Então, sabe, não vai acontecer nada. Fica tranquilo que... Como não vai acontecer nada? Agora falando sério. Sul-Americana é uma competição fraca. Fraca. Sul-Americana eu falo, hoje em dia tem muita baba na Sul-Americana. Muita baba. Libertadores também. Sim, mas pô, Libertadores, calma. Libertadores tem times assim mais fortes dentro de casa. Tem adversários como Palmeiras, Internacional, Flamengo, São Paulo, River Plate, é diferente. Tem cara bobo, tem... Sim, mas é diferente. É diferente. Agora, na Sul-Americana, você só pode ser um brincalhão se você falar pra mim que o Corinthians não tem chance de título, Flávio. É óbvio que o Corinthians tem chance de título. Red Bull Bragantino há pouco tempo foi finalista da Sul-Americana. Red Bull Bragantino, com todo o respeito, porque você gosta de fazer uma socialzinha com o Red Bull Bragantino, é um nada pro futebol. E chegou numa final de Sul-Americana, como é que você vai me dizer que o Corinthians não pode chegar numa final de Sul-Americana? E aí você sabe, com um time forte, esse Corinthians não tá com um time fraco. Não. Não é verdade? É verdade, ele tá entrando... Então... Eu acho que ele tá entrando até para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Se livra logo dessas competições que geram crise para ele, ele pode brigar pelo Brasileiro. Ele tem jogado
nos últimos tempos aqui, o melhor futebol. O Flamengo do Felipe Luiz não começou bem o Campeonato Brasileiro e o Corinthians tem jogado um bom futebol. Mas tem essas coisas aí que atrapalham, né? Esses jogos aí que não vão levar a lugar nenhum. E aí atrapalha, gera crise, confusão. Se ele não tivesse disputado a pré-Libertadores, pô, estaria bem pra caramba. Mas aí arrumou aquela confusão pra vida dele, né? Aqueles 2 jogos na Venezuela, aquele baita passeio que ele tomou do Barcelona de Guayaquil. Aliás, parabéns ao Segundo Castilho. Hoje ele entrou no Estádio Monumental de uma maneira monumental. A roupa hoje bateu todos os recordes. Um negócio maravilhoso, um terno, mas muito bem cortado, cor-de-rosa, uma gravatinha borboleta cor-de-rosa. O Mauro Zé até falou, o Gajardo foi cumprimentado e ficou constrangido, né, Mauro? O negócio... Você sentiu, assim... Nada, né? Vestido, né? Não, um negócio assim, impressionante. E, então, esse time do Segundo Castilho, que aliás empatou com o River, né? Lá na Argentina. Mas, enfim... o Corinthians está jogando um bom futebol. Tá? Hoje mesmo, um monte de seus principais jogadores, salvo o Yuri Alberto, trouxe um belo. Jogar em casa não é nada fácil para ninguém, não. Mas não vai dar em nada. Negócio de ganhar títulos americanos, esquece isso. Claro que dá. Pô. Óbvio que dá. Sul-Americana é uma baba. É uma baba. Libertadores também. Se você puser o Palmeiras... Como o Libertadores é uma baba? Aí você só pode estar de sacanagem, cara. Ele cada dia piora. Você tá tomando remédio? Vamos ver aqui os times da Libertadores? Você tá tomando Vamos ver os times da Libertadores? Vamos. Loucura. Tá bom, vamos. Eu já vou te falar alguns aqui, vai. Então vai. Vamos lá. Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Internacional, São Paulo, se jogar River o Palmeiras Plate. e o Palmeiras e o Flamengo pra Sul-Americana, ela fica mais forte. Ó, aqui. Começamos com Universidade de Chile, Carabobo, 2 times no grupo 1. Aí no grupo 2 tem Universitário... O Barcelona igual aqui, agora eu passei a respeitar. Aí tem o Central Córdoba, que é da 20ª divisão da Argentina, e o Táchira. Aí tem o Alianza Lima, Táchira de Córdoba, eu respeito. Aí tem o Bucaramanga, o Colo-Colo. Tá bom. Não, aí você pula todos os times fortes. Você só fala eu tô falando o que tem, eu tô falando de babaiada. Na Sul-Americana tem time tradicional também. Mas assim aí sempre tem foi na Libertadores. Bolívar. Não, Libertadores. Sempre teve baba na Libertadores. Aí também. tem o Bulo, eu tô falando, tem baba também. Aí tem o Bulo, mas você tem. Aí vamos lá pra Sul-Americana, o que a gente tem? Você falou que só tem baba. Não é bem assim. Não, é verdade. Quase só tem baba. Aí você tem o Independiente, o maior campeão da Libertadores. Aí você tem o Defensa e Justiça, você tem o América de Cali, você tem o Huracan. Pronto, então o Huracan agora virou uma potência do futebol. Não é potência, mas é um time grande. O Huracan virou uma potência. Não, é um time forte. Aí você tem o Grêmio, que é tricampeão da Libertadores. Aí você tem o Cruzeiro, que é bicampeão. Você tem o Fluminense, que é campeão. Você tem o Once Caldas, que tem o mesmo número de títulos do Corinthians. Ué, você quer que eu faça o quê? Você tem o Vasco, você tem o Lanús. Agora, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Se você trocar Palmeiras, não é a mesma coloca coisa. o Palmeiras e o Flamengo na Sul-Americana e dá na mesma. Tá, então aí vamos lá. Flamengo, Palmeiras, Internacional, River Plate, qualquer um desses 4 ganharia a Sul-Americana. Claro. Você discorda? Não, concordo. Mas se você São jogar Paulo... 2 desses pra Sul-Americano, o nível é igual. Mesma Tá coisa. bom, Flávio, mas você não tirou. Você citou os 4 times fortes que tem na América do Sul. Se você tirar, só tem isso na Libertadores. O resto é uma babaiada só. Pode ter camisa, pode ter o que quiser. E camisa por camisa aqui também tem. É a mesma coisa, é igual. E o Corinthians não vai ganhar nem lá nem cá. Não esquece. Bom, eu solicito, inclusive, trabalha com a gente aqui, é da família. Peço pro Bruno Prado trazer o remédio. Não custa nada o Bruno Prado, o Mauro César Pereira, trazer o remedinho dele aqui pra Jovem Pan. Tô colocando os times pra você Mas ver. você é louco. Você fala que a Sul-Americana e Libertadores é a mesma coisa. Eu falei que se o Palmeiras e o Flamengo passarem pra Sul-Americana, ficam competições do mesmo nível. Mesma coisa. Tem um monte de baba. E no outro, nos dois. É uma baba. Futebol sul-americano é uma grande baba. Uma grande baba. Não é pouca, não é grande baba. Na época que o Boca ganhava tudo, que você baba o ovo do Boca, não era. Aí não era baba. Você quer comparar? Agora é baba. Quero. Quer comparar? Sempre teve time baba na Libertadores. Não, era diferente. Na época que o Flamengo ganhou, você tinha um Penharol fortíssimo, você tinha um Nacional fortíssimo. Cobreloa. Você tinha Cobreloa não era nada. Foi. Independiente, que era fortíssimo, Estudiantes, Boca, River. Agora, os times do Uruguai dão pena. Da Argentina dão pena. O Boca tá nunca o Boca teve tão embaixo. O Boca tá a raspa do tacho. Então é um campeonato brasileiro com o River Plate, só.
E ainda assim, entra algumas coisinhas estranhas aqui. E aí o Grêmio, que é campeão, tá na outra. O Fluminense tá na outra. O Vasco tá na outra. Mas estão em fases horrorosas. São clubes que estão em fases ruins, e os outros também. É o que eu tô falando. A Libertadores tem um nível baixíssimo e a Sul-Americana também. E aí misturou a camisa e tal. Tem 2 times, se você jogar Palmeiras e Flamengo, pra Sul-Americano o nível é igual. Mauro César Pereira, primeiro eu quero dizer pra você que quando eu tô aqui, o Corinthians não vai perder. Porque eu trago sorte pra você, meu amigo. Mandar Augusto te contratar, fica lá. Aí, ó, tá aí à disposição aí. Eu trago sorte. Pode fazer uma proposta boa pra ele vir de Fortaleza pra cá. Enquanto eu estiver aqui. Jatinho. Você... o jatinho. Jatinho. Enquanto eu estiver aqui. Aquele jatinho, você não vai sofrer com derrota do Corinthians. Agora, Mauro César Pereira. É um Corinthians que evitou estar numa situação dramática na Sul-Americana. E você concorda com esse absurdo que o Flávio falou? Primeiro, que Libertadores tá a mesma coisa que Sul-Americana. Segundo, que o Corinthians não tem chance de título na Sul-Americana. Eu acho que é até o favorito, você concorda? 2. Eu concordo com o Flávio que, assim, tem muito time fraco na Libertadores também, mas todos os torneios tem, né? A Champions também tem, na fase de classificação, times que já foram importantes ou que não tem nenhuma importância, né? Tô até olhando aqui para não cometer nenhum deslize, ó. Jogaram a Champions esse ano. O Young Boys, Slovan Bratislava, Girona, o Sparta Praga, Sturm Graz, o Estrela Vermelha, que já foi campeão e tal, mas hoje é um time... Né, Let's, né, da França. Que não tem muito sucesso. O Shakhtar, que já caiu muito. O Dinamo Zagreb, o Clube Bruges classificou, inclusive. Enfim. Aqui pros franceses lá, mal, né? Let's, o Brest também jogou, se classificou, né? Então, assim, você tem vários times que não são muito importantes, que são muitos times, na verdade. A mesma coisa eu penso do brasileiro. Para mim, o Campeonato Brasileiro não tem 20 times de primeira divisão. Claro que não. Se tivesse 18, tá muito bom. 18, olha lá. 16 dá. Se apertar um pouquinho, 16, porque você tem alguns times que não tem nível. Todo ano tem uns times que são de Série B que estão ali na Série A de penetra, né? Isso acontece muito. E não só brasileiro, outros campeonatos pelo mundo tem. Tanto que na França diminuíram para 18 e na Alemanha são 18. Eu acho que tá muito bom até. Mas assim, em camisas, tem camisas importantes de fato, como essas que o Flávio citou na Sul-Americana. Eu não acho assim, eu não desvalorizo a Sul-Americana. Eu estava até observando isso antes do jogo. O América de Cali é um time tradicional, 4 vezes vice-campeão, né? Da Libertadores, já bateu na trave várias vezes. Aí foi rebaixado, voltou à primeira divisão da Colômbia, tem uma torcida grande. Você vê antes do jogo, ele estava cheio, o pessoal mobilizado, as pessoas valorizam muito, sabe? Aqui no Brasil a gente fala às vezes mal da competição, mas ela tem valor. Você vê, o Cruzeiro chegou ao final do ano passado lá, perdeu para o Racing, está lá o patrão agora reclamando. Está cansado de perder, perdeu para o Racing na final, não chegou na final do Mineiro, já perdeu o jogo no campeonato agora, perdeu na Sul-Americana também na estreia, fora de casa, enfim. Então acho que ela tem lá o seu valor como a Liga Europa. Quem não está na Champions, correr atrás da Liga Europa é um título internacional. E Mauro César, você lembra da brincadeirinha dele? Que eu vou ser preso, não sei o que, você lembra? Ele estava lá hoje. Tava juntinho comigo no evento hoje lá, de aposta esportiva. Se eu for preso, eu vou com o Zico, né? Eu e Zico na parada, né? Então, eu e o Zico. Se o Zico for preso nesse país, acabou o país, né? Então, eu tô na parada, eu e o Zico, né? Só falta o Zico ser preso nesse país, né? Eu e o Galinho, mano. Aí é passeata na Paulista. Aí a gente vai junto. Boa noite, Tico, Flávio, Mauro, boa noite a todos. Eu falei, eu tava olhando aqui. Aí ele tava lá, cara. Aí eu perguntei pro dono, minha cara tem aquele mesmo sujeito no Real Passe? Tem, parabéns. Eu falei, para a cana, eu falei pro dono, não foi pra ele não. O dono deu risada, ainda é demais. Quinta-feira aí. Ô Flávio, de 32 clubes na Sul-Americana, tem 7 que já foram, se não me engano, 7 aqui, ó, que já foram campeão da Libertadores. Independente, 1, né? Aí você tem o Grêmio. Grêmio, Corinthians, Vasco, Fluminense, Cruzeiro, Atlético Nacional. O Atlético Nacional. Libertadores. Libertadores, né? São 7. Quer dizer assim, é o que sobra, que nem o Mauro falando, a gente está num continente tão grande, né? Não é igual ao continente europeu, apesar de os clubes do leste da Europa ali, a Rússia não está, né? Time da Ucrânia joga fora do seu país por causa da guerra. Então a distância, a gente vê clubes assim que eu nunca ouvi falar, né? Vai surgindo, né? Sim. Vai surgindo clubes
que é coisa, não é novidade, desde a época até que eu jogava, né? Tem aí os Liverpool, tem os nacionais, o Racing, que a gente via falar muito do Racing da Argentina, quando tinha aquela Mercosul, jogava o Racing Clube Popular. Não outro, tem outro Racing do Uruguai, né? Do Uruguai. Aí você tem Liverpool também. Tem Liverpool no Uruguai. Então vai surgindo assim. É o que sobra pro calendário. Você tem um continente grande, com vários clubes, a distância é longe de alguns países pro outro, né? Na Venezuela. Agora você tem alguns clubes focados. Você vê que o Atlético Mineiro, eu estava vendo o Atlético Mineiro estreou fora de casa, com empate, e o pessoal falou que vai em busca da Sul-Americana. O Atlético Mineiro que fez uma final de Copa do Brasil e de Libertadores. No ano passado. Né, também. Já não falou que o intuito é ganhar mesmo a Sul-Americana. Eu acho que vai abraçar mais até a causa de ganhar a Sul-Americana do que a própria Copa do Brasil. Eu falei, se você botar 1 ou 2 times jogar aqui, fica com o mesmo nível. Igual, mesma coisa. Tem algum. Então é o que sobra. O Corinthians somou esse ponto, né? E aí pode até ficar em segunda, é que não falou. Pode vir um bolo-bolo, pode vir algumas agremiações até. Paraguai. Pode vir, não, tem times ali, tem. Não, e cada vez mais a gente. Tem história, hein? Isso é bom até pra geografia, viu, Flávio? Que a gente começa a saber outros times de outras nações que a gente sempre ficava aqui lá. Lá no Chile, você falou do Cobelô. O Cobelô, acho que quase tinha acabado, né? Sim. Não existia mais. Pô, você vê, a gente fala da Universidade Católica, né? E aí vai surgindo clubes, assim. O Mauro Betti ontem no programa falou. Ele não falou que foi para aquele riacho lá, onde é? Foi fazer o jogo lá, que era um rio grande lá. Titicaca, como é o nome do rio lá? Ah, Lago Titicaca. Então é bom para conhecer também. O Paulo jogou lá, que perdeu? Tem aí os binacionais. Tem um monte de coisa. Binacional, tem um monte de coisa aí que vai surgindo e a gente vai aprendendo. Mas o Corinthians jogou bem hoje, Vamp. Ó, a entrada do Carrijo e do Yuri Alberto, o Hector Hernandes no segundo tempo fez uma boa partida. No primeiro tempo o Corinthians não deu um chute no gol. Quando ele mudou 3 ou 4 peças, o Corinthians foi mais pra frente, né? E você vê que o melhor jogador da equipe da Colômbia lá era o que jogava no Racing lá, o Quinteiro, né? Tá mais fortinho já, né? Não, mas ele tem uma habilidade... Ele no Racing, ele estava com um shape mais adequado. Agora já deu uma inchada. Ele voltou para casa. Não, mas já assim, está mais à vontade. Você vê a qualidade dele. Ele é o jogador mais lúcido. Ele é muito bom jogador. É o jogador mais lúcido. O problema dele é esse. A questão dele é o peso, né? Sempre atrapalhou muito ele.